1 Samuel, capítulo número 4, vamos ler a partir do versículo 1, amém? E veio a palavra de Samuel a todos de Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Por isso os filhos se aterrorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Vamos orar. Senhor, é a sua palavra. O Senhor é aquele que nos conduz. E aqui estamos, Senhor, por ti. Tu conheces todos nós, tu sabes das nossas condições. Nós, Pai querido, temos sempre em mente que é diminuindo que o Senhor cresce nas nossas vidas. Nos ajude, Pai. Aqui estão os teus filhos, a tua palavra é tua, nós aqui estamos apenas como instrumento. Nos ajude, Pai, o entendimento, que tu possas fazer fluir, meu Pai, esta palavra e fazendo, meu Pai, frutificar na vida de cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Há um alerta dos perigos que corremos com relação a isso, irmãos. Quando camuflamos, quando colocamos e fingimos, essa é a palavra, uma falsa presença de Deus. Isso é muito nocivo e ruim para nós. Então, quando há, irmãos, algo que realmente venha camuflar a presença de Deus, quando venha algo em nós que venha estar realmente colocando que Deus não está ali, mas a gente finge que Ele está. E isso é um perigo muito grande, uma falsa presença de Deus. Em um primeiro momento pode ser benéfico, pode até parecer bom para nós no primeiro momento, mas depois vem o amargo, vem a coisa ruim. E isso é tenebroso, irmãos. Consequências drásticas acontecem quando tentamos camuflar a presença de Deus, quando tentamos enganar, falando que Deus está, mas não está. E isso é muito ruim. É um sentimento que não pode faltar dentro do nosso coração. Nós devemos cada dia mais levar a palavra a sério, irmãos. Nós não devemos brincar com ela. Nós devemos levar a palavra a sério. Sempre levar a palavra a sério. Hoje há muitas pessoas que brincam com a palavra. Há muitas pessoas que não têm reverência com a palavra e pensam que é essa palavra que está aí, é o outro evangelho. Mas eu e você, irmãos, fizemos um compromisso com o Pai de levarmos a palavra a sério. E nós devemos sempre ter conosco dentro um sentimento, e você sabe qual é o temor ao Senhor, não é, irmãos? Se existe temor da minha e da sua parte, irmãos, estamos bem. Agora, se não existir, irmãos, aí não há o que fazer. Porque, irmãos, o temor, ele é o principal sentimento que nós devemos ter. Porque se falta temor, acabou o respeito para com as coisas de Deus. Se não tem temor, irmãos, não temos nada. Se não tem temor, não temos a presença de Deus. Se não temos temor, irmãos, não temos, irmãos, caráter. Falta caráter. A gente começa a fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Se falta temor, irmãos, nós perdemos a nossa identidade. É por isso que a palavra em Provérbios 9 e 10 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, veja, é o princípio. O princípio
da sabedoria. Então, se somos sábios, queremos ser sábios, devemos primeiramente ter temor ao Senhor. Não pode faltar o temor em mim e em você. Porque se falta, irmãos, perdemos personalidade, perdemos caráter, perdemos presença de Deus, perdemos tudo. Aí nós vamos começar a fazer coisas, irmãos, terríveis. Então, irmãos, o povo faltou isso, e o texto que nós acabamos de ler, em 1 Samuel 4, faltou temor ao povo. Faltou temor ao povo. Que no texto que nós acabamos de ler, eles perderam completamente o temor que tinha pelo Senhor. Porque no começo do capítulo 3, uma explanação breve e rápida aqui para a gente, no começo do capítulo 3, Samuel ainda era um menino, não era? Samuel ainda era um menino, não tinha condições de liderar Israel naquele momento. Samuel era um menino, mas ele estava dentro da batuta de Eli. Eli passava tudo para ele, mas ele era um menino ainda. Então, ele começou ali o seu trabalho, mas não tinha autonomia para estar mudando Israel de uma hora para outra. Mas ele estava ali diante de Eli. E diz que naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos. A tradução da King James, ela fala isso. Não sei como está na sua, no versículo 1 do capítulo 3. Mas há aqui algo muito interessante, porque diz que raramente Deus falava aos servos. E as visões haviam se escasseado muito. Olha só a situação de Israel. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos. E as visões havia escassez de visões também. E o principal inimigo de Israel era quem? Os filisteus. O principal inimigo de Israel eram os filisteus. No versículo 2, qual nós acabamos de ler, do capítulo 4, eles já estão como, irmãos? Em ordem de batalha, né? Já está pronto. A infantaria já está pronta para combater. Já estão com armas nas mãos. Já estão preparados para destruir Israel. Né, Zilmar? Estavam todos prontos. Estavam em fileiras, como se o comandante já estava ali, já sabia como eles iriam se comportar diante desta guerra. Os filisteus já estavam prontos para a guerra. Israel também estava do outro lado, mas não estava tão preparado assim. Por quê, irmãos? Eles iam ter uma baixa muito grande nesta guerra. Veja que os israelitas antigamente, eles venciam todas as suas batalhas, né? Conquistaram a terra prometida, porque Deus estava com eles. Eles tinham em Deus, e Deus ali à frente das guerras. Então, eles venciam as suas guerras. Todos os soldados voltavam para casa bem, voltavam para suas famílias bem. Não havia nenhuma baixa antigamente, mas aqui já não mais. Eles iriam ter uma dura derrota aqui diante dos filisteus. Eles iam ter uma dura derrota. Mas por que, irmãos? Já não é mais. O que mudou? Sendo que o Deus é o mesmo. Sendo que as tribos eram as mesmas, sendo que o território geográfico, eles ainda habitavam ali no território deles. E o que mudou? Algo que nós começado a falar aqui no começo. O que mudou foi o que jamais deveria ter mudado, que é o temor a Deus, a devoção ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, a fidelidade a Deus. E aqui, irmãos, nós temos algo muito importante, quando diz que naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos e as visões tinham escassez de visões. Isso demonstra, irmãos, o afastamento do povo para com Deus. Isso demonstra que o povo abandonou a Deus. Então, entendemos que, irmãos, Deus não procura quem não quer se relacionar com Ele. Deus não vai procurar alguém que não quer se relacionar com Ele. Ele sempre vai procurar pessoas que querem relacionar com Ele. Então, o povo havia o abandonado. O povo havia deixado de lado. Então, para que Deus vai falar com o povo? Para que vai haver profecia? Se eles abandonaram a Deus. Perceba isso. Sempre, irmãos, precisamos procurar a Deus. Sempre procuramos nos dispor para relacionar com Deus. Do contrário, Ele não vai vir até nós. Ele precisa encontrar em nós um sentimento de querer buscá-lo. Então, Deus nunca vai procurar filhos que estão divididos na sua mente. Ele nunca vai procurar filhos, irmãos, que estão se dividindo ele com outras coisas. Ele não vai fazer isso. Ele não vai procurar filhos desobedientes, filhos com dura cerviz, como era o povo de Israel. Não é? Ele nunca vai procurar filhos desobedientes, filhos que não se arrependem. E aqui é importante para nós sempre refletir para a gente,
Como tem sido a nossa relação com Deus? Como tem sido a sua relação com Deus? Como é que tem sido, hein, irmãos? Nós precisamos mudar uma cultura que já está enraizada nesse mundo cristão aí, né, irmãos? De buscar a Deus somente quando a gente passa por dificuldades. Semana passada eu estava conversando aqui, o Brunelli foi enfático em falar isso, hein, Brunelli? Nós procuramos a Deus só quando a coisa aperta, né, irmãos? No linguajar popular, quando o calo aperta, né? É assim. Tem sido assim essa cultura, não é, irmãos, no nosso meio. De só procurarmos Ele quando a situação está difícil. Quando a gente está passando por algum processo. Quando a gente está passando por alguma dificuldade. Aí, oh, meu Deus e meu Pai. É assim, e assim tem sido. Nós precisamos mudar essa cultura, irmãos. Nós precisamos mudar, irmãos. Porque nós temos que procurar a Deus, buscar a Ele quando a coisa está indo mal, sim. Mas quando está indo bem, devemos intensificar ainda mais a busca por Ele, não é? É assim que temos que fazer, irmãos. Porque para que o dia mal não venha até nós. Se nós estamos debaixo das asas do Senhor, o mal, irmãos, raramente vai chegar até nós. E se chegar, Ele vai nos cobrir com as suas penas. Oh, glória! Então, meus irmãos, é assim. Vamos buscá-lo independente do que estamos vivendo, das circunstâncias que estamos passando. Se estamos vivendo dias ruins, dias terríveis, vamos buscá-lo. Mas se também estivermos nos dias bons, se estivermos num momento bom da nossa vida, vamos buscá-lo ainda mais. Agradecer pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Pelo contrário, irmãos, a coisa só vai piorando. E aí nós precisamos buscar mais e mais a Ele. E aí mais uma pergunta. Quantos hoje aqui o buscam a Deus independente da situação em que se encontra? Quantos de nós hoje aqui? Quantos nós buscamos a Deus independente da nossa circunstância, da nossa vida? O povo de Israel não se comportava assim, por isso abandonou a Deus. Abandonou a Deus, então Deus não se preocupou com eles. Eu não vou falar com o povo que não quer falar comigo, que não quer relação comigo. Eu não vou usar os meus profetas se tem um povo que não quer realmente saber de mim. Então, meus irmãos, entendamos a palavra. Estavam longe, distantes, esqueceram de Deus, de tudo aquilo que Deus havia feito no Egito, em todas as maravilhas, e estavam dividindo a adoração do Senhor com outros deuses. Eles esqueceram, irmãos, que há uma consequência para quem abandona Deus, ou não tem. Existem consequências naturais, porque, irmãos, nós nascemos para ser filhos de Deus, para estar ligados a Deus. Se há um abandono, aí, irmãos, nós precisamos também aguentar as consequências, porque há uma consequência de estarmos abandonando ao Senhor. Quando abandonamos a Deus, irmãos, a gente vai de mal a pior. E eles estavam assim, porque o seu inimigo já estava pronto, já estavam em linha de batalha, pronto para derrotá-los, destruí-los. E nós nunca podemos esquecer, irmãos, que o inimigo das nossas vidas sempre vai estar pronto para nos destruir. O inimigo, irmãos, vai sempre estar pronto para te atacar, para te vencer, para destruir a sua vida. Ele sempre vai estar pronto. Como estava aqui pronto para destruir os israelitas que ali estavam. E eles estavam no outro lado, eles estavam já prontos para destruir. E como é a nossa vida hoje? O inimigo sempre vai estar pronto para te destruir. Ele está ao seu redor, como um leão. Você lembra dessa passagem? Ele está como um leão, nos rodeando, irmãos. Imagina a quem possa tragar. E você sabe que quando o leão ele traga, irmãos, ele não vai para dar viagem perdida, ele vai realmente para fazer estrago. Então, meu irmão, se preparemos, ele está pronto sempre para nos destruir. O inimigo de Israel estava em fileira, a infantaria já estava pronta para destruir Israel. E não duvide do inimigo, irmãos, ele sabe exatamente o momento para te atacar. É evidente que ele sabia da vulnerabilidade dos israelitas. Eles sabiam que os israelitas não estavam mais com o mesmo brilho, já não buscavam mais a Deus como antes, já não existia algo diferente nos hebreus, dos israelitas. Então, é o momento de atacar, é o momento de formar linha, é o momento de nós atacarmos. Olha, o inimigo está vulnerável, o inimigo não está como antes, ele não é mais aquele exército que venceu as batalhas da terra prometida. Então, eles já estavam prontos, vamos lá, vamos aproveitar o momento, vamos atacar. O inimigo sabe exatamente o momento em que vai te atacar. No momento de fragilidade seu, ele vai te atacar. Não tenha dúvida, ele vai te atacar. É por isso, irmãos, que nós devemos vigiar todo o tempo, todo dia. Todo o tempo devemos vigiar, porque o inimigo está pronto para nos atacar.
Está pronto, irmãos. Não brincamos com ele, ele não vai brincar conosco. Ele vai vir realmente como um leão, irmãos. E não vai dar viagem perdida, ele vai nos atacar e vai, irmãos, se precisar, nos destruir e matar. Se nós dermos brecha. Então, irmãos, olha o versículo 2. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. O resultado qual foi? Perderam a batalha. Versículo 2. O final dele, né? E estendendo-se a peleja durou muito tempo. Israel foi ferido, irmãos, diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, quantos? Uns 4 mil homens. Irmãos, não há como vencer a guerra sem ter Deus à frente. Ou tem? A derrota é certa. E precisamos refletir exatamente nisso, meu irmão. Se nós vamos para a guerra como já estamos, tem que ser para vencer. Não pode ser para perdermos. Na guerra, existem várias possibilidades. Você volta vivo, você morre, ou você volta ferido. Quem vai para a guerra, irmãos, o soldado que vai para a guerra, ele vai disposto a vencer. Ele não vai disposto para perder ou morrer. Ele vai disposto a vencer. Ele não quer perder a sua vida no campo de batalha, ele quer vencer a guerra. E eu e você, irmãos, estamos numa guerra, ou não? Nós estamos numa guerra, irmãos. Se ainda alguém aqui não percebeu isso, acorde. Nós estamos em uma guerra, irmãos, enfrentando. E não há como, irmãos, brincar na guerra. Ou há? Não podemos brincar na guerra. Nós precisamos ir para vencer a guerra. Eu não sei você, irmãos, eu não quero ir para a guerra perder a guerra. Eu não quero perder a batalha. Eu estou junto contigo, com você, para vencer. Não é? Todos aqui? Para vencer. É assim, irmãos. Não vamos brincar. O Senhor tem nos forjado como soldados verdadeiros que têm coragem de enfrentar a guerra para vencer, irmãos. Não é para perder a guerra. E para vencer a guerra, o que é imprescindível, irmãos? Está conosco quem à frente? Um general. Qual o nome dele? Jesus Cristo, irmãos, é o nosso general. Como é que nós vamos para a guerra sem o general? Como é que o soldado vai se comportar? Ele vai ficar perdido. O que eu vou fazer? Qual linha que eu vou atuar? Eu vou estar na infantaria? Eu vou estar na cavalaria? O que eu vou fazer? E nesse meio que você está perdido, vem a flecha do inimigo lá, ó, o arqueiro já soltou a flecha, vem no coração. E aí você já tomba e acabou, morreu. O inimigo não está brincando, irmãos, ele já está com as armas na mão. E se ele está com a arma na mão, é disposto a te matar, a te destruir. É isso que é guerra, irmão. Eu e você não precisamos ficar perdidos, porque nós temos quem? Um general, que vai à nossa frente. Um general, irmãos, que nunca perdeu batalha. Ele ganhou todas. Venceu a morte, não foi? Venceu a morte. Ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra do Pai e ainda vai nos voltar para nos buscar. Louvado seja o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. Precisa estar comigo e com você na guerra. Senão nós vamos perder a guerra. Como os israelitas perderam aqui a batalha. 4 mil feridos. Imagina, irmãos, guerra é mutilação. Imagina quantos voltaram para suas famílias mutilados, sem perna, que vão para o resto da vida viverem ali, estarem com a sua família, mutilados, feridos. Como, irmãos, isso é sério, mas nós precisamos estar com Ele, irmãos, para vencer a guerra. Não vamos desperdiçar a chance, irmãos, de vencer as nossas guerras. Não percamos a chance de vencer o nosso maior inimigo. Quem é? O diabo. Então, irmãos, não abandone o Senhor de maneira alguma. Ele é general. Se abandonar o general, acabou. Você está perdido, você vai perder a guerra. Não haverá vitória, você vai ser derrotado. Se abandonarmos o general, nós vamos perder a batalha. Não abandone o Senhor e Ele não nos abandonará. Mais ou menos, irmãos, 4 mil foram feridos, cegos, aleijados, perceba. Flechas ali, espadas. Há uma luta, irmãos, ali. A peleja, ela se estendeu, o versículo diz. A peleja foi reída, foi dolorosa. Imagina perder ali essa derrota. Muito dolorido para os israelitas. Então, irmãos, é na derrota que acontece aqui essa batalha, os israelitas perdem a batalha. Então,
Nós precisamos estar atentos, irmãos. Quando acontece algo de errado, a tendência é que sempre se procura um culpado, não é? Há uma cultura e é natural. Quando há algo errado que dá um trabalho, quem que foi que errou? A pessoa vai tentar achar o culpado, não vai? Vamos descobrir quem que errou. Não atuar no problema, mas a natural se procurar quem foi que errou. Para poder ali, vamos ali punir ele. O que aconteceu? Que você errou. Se nós errarmos o trabalho, vem alguém falar conosco, não é? Você errou, por que você errou? Você tinha que ter feito isso, As pessoas veem, não é? Sempre precisa de um culpado, não é? Quando as coisas dão errado. E para essa derrota não foi diferente. Os israelitas estavam já querendo achar um culpado. Eles queriam achar um culpado porque 4.000 homens ficaram feridos. E no versículo 3 eles acharam um culpado. Quem foi? E voltando para o povo, para o arraial, voltaram. Quem é o culpado da derrota? Há um questionamento. E é um questionamento com afirmação. Eles acharam um culpado. Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. Acharam o culpado. Quem é o culpado? O Senhor é o culpado? Que ironia! Depois que perde a batalha, precisava achar um culpado. E o culpado de nós termos perdido a batalha é o Senhor. Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. Olha o questionamento. O pior ainda é culpar a Deus pelo motivo da sua derrota. Mais ainda o pior, irmãos. Derrotaram porque por eles mesmos. Mas ainda acharam o culpado, que foi o Senhor. Quem teve a culpa? Como se Deus tivesse culpa na derrota deles, né, irmãos? E isso, irmãos, como acontece? Quando nos acostumamos a abandonar a Deus. Acontece isso. Quando há um costume de abandonar a Deus, para nós, vamos achar um culpado. É fácil achar. Como isso acontece? Sem perceber aos poucos. Antes, orava 1, 2 horas. Hoje, só 5 minutos. Acontece aos poucos. Nós vamos abandonando a Deus. Todos os dias fazia o devocional. Agora nem sabe o que é isso. O que significa devocional? Antes, ia no carro, ligava, colocava o louvor e ia adorando a Deus até o trabalho. Hoje, já houve outras coisas. Antigamente, lia a palavra todos os dias e achava um tempo. Hoje já não existe mais tempo para ler a palavra. Aos poucos, nós vamos abandonando a Deus. É aos poucos. É aos poucos. Daqui a pouco, abandonou de vez. Deixou de vez o Senhor. É assim. É aí quando as derrotas começam a ocorrer na nossa vida, aí nós voltamos a Ele. Aí pergunta, por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia isso, Senhor. Ou por que Deus fez isso comigo? É assim os questionamentos. Fique atento, irmão. Fique atento. Quando começar a diminuir o seu tempo com Deus, um sinal de alerta precisa soar na sua mente. É sinal de que você está o abandonando. Não permita que isso aconteça, meu irmão. Não permita que isso aconteça. Haja rápido no problema. Esteja atento. Não abandone a Deus. Do contrário, Ele não estará contigo na frente da batalha para que você vença ela. Então, irmãos, como não estava com o povo de Israel. Aqui no texto, depois do questionamento, vem a derrota ali, eles derrotam, eles são derrotados e vem o questionamento. Depois de querer pôr culpa no Deus pela derrota, a segunda ação é pior do que a primeira. Porque não basta só pôr culpa no Senhor Deus. Veja o que eles disseram em seguida. Porque a linha de pensamento está equivocada, está errada. Então, a próxima ação será erro também. Se já começa errado, vai continuar errado. Então, no versículo seguinte, ainda na sequência do versículo, tragamos de Siló. Eles tiveram uma brilhante ideia de trazer da onde? De Siló
a arca da aliança do Senhor, não foi? Então eles trazem a arca da aliança. Vamos trazer a arca da aliança e venha no meio de nós para que nos livre das mãos do inimigo. Ia haver outra batalha. Então, perderam 4.000. Vamos se posicionar de novo para outra batalha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer de Siló. Então, a arca do Senhor ficava em Siló naquela época. E eles pediram para que trouxesse a arca da aliança. Você sabe que a arca da aliança representava o que, irmãos? A presença de Deus, do Senhor. Representava. A arca da aliança representava a presença de Deus. Eles queriam que a buscasse para que fosse com eles para onde? Para a guerra. Traga a arca. Vamos. Traga a arca para que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Entendeu, irmão? Será que... Peraí, eu estou ficando doido. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, eu culpo Deus por ter me derrotado, foi ele que foi a causa de ter me derrotado no campo de batalha. E agora eu quero que a presença dele vá comigo para a guerra. Como é que é isso, irmão? Você está entendendo? Primeiro eu rejeito Deus e falo e culpo ele, porque eu perdi a batalha. Agora eu quero que a presença dele esteja comigo lá no arraial, na batalha. Não, tragamos a arca. Olha que contradição. Primeiro eu culpo ele, mas eu quero que ele vá comigo na guerra, de novo lá no arraial, lá no campo de batalha. Irmãos, como é que é isso? Com Deus as coisas não funcionam desse jeito, irmãos. Com Deus as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Ainda bem que as coisas não funcionam do jeito que a gente quer com Deus. Se não há, irmãos, arrependimento, se não há humilhação, se não há sacrifício, naquela época a velha aliança exigia sacrifício, se não há pano de saco, se não há, irmãos, sequer um quebrantamento, choro, não há. Ficou da mesma forma, não houve uma mudança, não houve. E se não há essas coisas, irmãos, tampouco pode haver o perdão de Deus para com eles. Não tem perdão. Então as coisas estão do mesmo jeito, o abandono continua. Não há arrependimento, não há sacrifícios, não há, irmãos, pano de saco, não há nada disso. Então a coisa está a mesma. Não há arrependimento, então não tem nada, Deus não está com eles ainda. Então só que eles querem que a arca venha de Siló. Traga a arca de Siló, vamos mandar para a guerra. Só o que existe então, o que é, queridos? É o que eu disse no começo. Se Deus não está, então existe uma falsa presença de Deus. Uma falsa presença de Deus. É muito perigoso e terrível. Não podemos de forma alguma, irmãos, falsificar a presença de Deus. Não podemos de forma alguma camuflar a presença de Deus. Não podemos fazer isso. Não podemos fingir que estamos bem com Deus se nós não estamos bem com Ele. Não podemos, irmãos. Isso pode nos trazer danos irreparáveis e irreversíveis para a nossa vida. Mesmo não estando aliado com Deus, o povo de Israel pede, traga de Siló a arca do Senhor, achando que Deus e a presença de Deus estava naquela arca. Traga de lá de Siló. Não tem alinhamento, mas traz. Falsa presença de Deus. Falsa camuflagem, engano. Ao invés de se consertar com Deus, eles preferiram camuflar a presença de Deus. Irmãos, sempre passamos a escolha certa. É doloroso se consertar com Deus às vezes, mas é muito melhor do que camuflar a sua presença. Fingir uma falsa presença que nós não estamos sentindo. É mais fácil e melhor se consertar com Deus do que camuflar a presença dele em nossas vidas. É doloroso, mas é necessário. Faça a escolha certa, meu amado. Não camufle a presença de Deus. Vamos nos consertar com o Senhor, para que a presença dele seja de fato verdadeira na minha e na sua vida. Glória ao nome do Senhor. E para piorar as coisas, eles trazem a arca, não traz? Só que junto com a arca vem duas pessoas, dois indivíduos. Quem são?
Ofni e Finés. Sacerdotes corruptos e imorais. Sacerdotes que o povo vinha de longe, distante, trazer a oferta ao Senhor. E eles pegavam para eles. Usurpavam a oferta do Senhor. O povo vinha de longe. Não, peraí, deixa então a gordura, deixa queimar a gordura primeiro. Não, dá para mim. Usurpadores, ladrões. Ele já estava velho já. Seus olhos já não conseguiam enxergar mais. Então ele dá aos filhos o seu ofício. Mas os filhos não agem da mesma forma que seu pai. Com a mesma responsabilidade, com o mesmo afinco, com a mesma excelência, não. Eles preferem ir pelo outro lado e dar no que deu. Adúlteros, prostitutos se prostituíam na frente do arraial do tabernáculo de Deus. Era esses que eles mandaram buscar também. Traga a arca, mas traga esse sacerdote também. Os filhos de Eli, Ofni e Finés. Ficou pior ainda. Porque além de Deus não ouvir quem o abandona e não reconhece seu erro, Deus também, irmãos, não tem parte com sacerdotes imorais. E muito menos com sacerdotes que usurpam a oferta dele. O povo já estava acostumado a viver longe de Deus. Então, irmãos, o errado não vai consertar o errado, ou vai? Não, o povo já estava errado. Já estava longe de Deus. Ah, que custa? Traz eles lá. Não tem problema, traz eles. Dependendo do que eles fazem, eles são sacerdotes mesmo. Eles têm a estola sacerdotal. Eles têm o linho fino, não é? Eles têm a mitra. Sobre eles está as 12 pedras de Israel. Está vestido, está com a roupa, é sacerdote. Não tem problema. Mas eles fizeram, não, traga eles, não tem problema, eles são sacerdotes. Era isso que importava para eles. É o de menos. E hoje? Está de gravata? Está de terno? O sapato é de couro de cobra? Tudo bem. Aí está com a Bíblia debaixo do braço. Isso é pastor, é sacerdote. Esse é dos bons. Traga ele. Ah, mas ele fez... Não tem problema. Traga ele. Não tem problema. Traga ele. É assim, irmãos, a escolha hoje. Eles vieram até o arraial. Glória a Deus. Na semana que passou, né? A semana passada, os irmãos que estiveram aqui, né, sabem que nós estávamos debruçados sobre uma palavra, um alerta do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, e ele nos alerta sobre coisas importantíssimas, né? E baseado nesse texto de 1 Samuel, no capítulo 4, nós enxergamos algumas coisas muito importantes. Não sei se você se lembra, mas nós estávamos aqui, o Espírito Santo nos estava dando muitos ensinamentos. E nós entendemos que o maior inimigo de Israel eram os filisteus, na época de então. E o nosso maior inimigo, quem é? É o diabo. Chegamos a algumas analogias e de fato, o Espírito Santo falou conosco. O nosso maior adversário, o nosso maior inimigo é o diabo. O maior inimigo de Israel na época eram os filisteus. E o inimigo sempre vai estar pronto para nos atacar. Ele sempre vai estar pronto para te atacar. Ele vai sempre estar preparado para te pegar. Assim como os filisteus já estavam em fileiras, com arma na mão, para agredir o povo de Israel. Entenda, ele sempre vai estar pronto para nos atacar. É como um leão que ruge ao nosso redor, querendo nos atacar. E os filisteus já estavam em fileira, a infantaria estava pronta, as armas já estavam na mão. Eles estavam já dispostos a destruir todo o exército de Israel. E dessa mesma forma, o adversário que você tem, o principal deles, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra os principados e potestades, né, irmãos? E ele está pronto para nos derrotar. Ele sempre vai estar. E o que é pior, ele sabe qual é o momento exato para te atacar.
Ele sabe qual é o momento estratégico para te atacar. E geralmente é nos momentos de mais vulnerabilidade. Os momentos mais difíceis que você está passando e atravessando, ele vai te atacar. Ele sabe. Os filisteus sabiam o exato momento em que poderiam atacar Israel. Já estavam em fileiras. Eles sabiam que lá do outro lado, Israel não estava tão temente a Deus assim. Não estava tão bom assim com Deus. Eles perceberam isso. E o nosso adversário também percebe quando nós estamos em um momento difícil da nossa vida. Ele vem nos atacar. É nesse momento que ele vem. No momento de vulnerabilidade que você está passando. E é isso, irmãos, que é muito sério e nós não podemos baixar a guarda. Devemos vigiar o tempo inteiro. E é necessário ter temor ao Senhor, nós vimos aqui. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso não pode faltar na minha e na sua vida, de maneira alguma, o temor ao Senhor. Porque se falta temor, nós vimos, vai faltar, irmãos, algo muito importante, o que é? Nós vamos perder caráter, nós vamos perder respeito com as coisas de Deus, nós vamos perder o temor a Deus, nós vamos perder aquilo que de essência Ele nos deu. Então, se faltar temor, faltou tudo. Faltou. Nós perdemos respeito, nós perdemos caráter, nós perdemos identidade. Nós vamos fazer coisas que Deus não se agrada. Então, que você se reafirme o seu compromisso com o Senhor, de que você quer, e cada vez na sua oração você intercede de Senhor, que não falte temor a mim, que eu prossiga com temor e tremor diante do Senhor e com as suas coisas, porque se faltar o temor, irmãos, acabou, vamos para casa, e aí só Deus sabe o que será da nossa vida. E foi o que aconteceu com o povo, faltou temor, o povo abandonou Deus, porque naquela época, em 1 Samuel no capítulo 3, diz que não existia palavra, Deus já não falava como antes, as profecias eram escassas, abandonou a Deus. E quando nós o abandonamos a Deus, Ele não vai vir atrás de nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que quando nós o abandonamos, Ele não vai vir. Se nós fecharmos o coração para Ele, se nós não quisermos mais Ele, como Ele também, Ele vai respeitar a sua decisão. Mas nós não podemos, em contrapartida, esperar dele aquilo que ele faça por nós, algo, principalmente de estar na guerra conosco, porque já o abandonamos, não faz sentido ele estar conosco, se assim nós o abandonamos. Aconteceu com o povo isso, abandonaram a Deus, foram para a guerra e o que aconteceu? Perderam a guerra. 4.000 feridos foi o resultado da primeira batalha. E Deus, irmãos, não tem compromisso com quem o abandona, e nós precisamos focar nisso. Nós precisamos cada vez mais nos voltar para Ele e voltar cada dia mais para o Senhor e fazer a sua vontade. Do contrário, ficaremos sozinhos na guerra. Quem quer ficar só na guerra? Ninguém quer. Porque na guerra ou você perde, ou você ganha, ou você fica ferido. Né, irmãos? Então, principalmente aqueles que estão na frente. Aqueles que estão na frente da batalha, eles são os mais, irmãos, a menos probabilidade deles viverem, porque eles estão na frente. Eles estão ali, irmãos, já com as lanças apontadas, e do outro lado vem o outro oponente com a lança também. Então há um enfrentamento, um impacto quando eles se chocam, ainda que tenham um escudo, ainda que tenham um capacete, irmãos, a lança vai atravessar. E se encontrar um lugar de vulnerabilidade, ela vai exatamente no coração, você vai morrer ali. Então os principais que morriam no campo de batalha eram os que estavam à frente. Veja Urias, Davi teve a ideia, coloque Urias na frente, porque ele sabia que na frente não há como sobreviver. E aí foi dito e feito, morreu na batalha. Então, irmãos, nós estamos também na frente, todos nós estamos na frente de algo. Você está lutando pela sua família, orando por eles, você está combatendo um bom combate, então você está na linha de frente. Você é quem ora pela sua família, você é quem ora por eles, você é o sacerdote da sua casa, você ora pelos seus da casa, vocês que são a referência, vocês que têm a luz, vocês têm o sal. Então vocês estão na frente da batalha. Então, queridos, não abandonemos ao Senhor, que Ele nunca vai nos abandonar. O abandono de Deus parece que se cria uma certa amnésia, esquecemos de algumas coisas, como o povo esqueceu de Deus, abandonou. E logo que se perde a batalha, o povo quis achar um culpado. Nós falamos sobre isso. Quem era o culpado? Deus. Por que aconteceu isso com Israel? Por que Deus nos entregou nas mãos dos filisteus? E é isso mesmo, irmãos. Eles colocaram a culpa em Deus. Mas o pior ainda foi logo depois de achar um culpado, que é Deus, você querer que ele vá com você na batalha, na revanche.
Pior ainda é você abandonar a Deus, querer que Deus vá com você na batalha. Querer que Deus vá com você na revanche, porque eles quiseram uma revanche. Eles não vão deixar barato, não vamos deixar barato. 4.000 caíram, mas nós vamos de novo enfrentar os filisteus. Mas para isso, traga a arca de Siló, porque nós precisamos ir com Deus para a batalha. A revanche, vamos ter a revanche com os nossos. Traga lá de Siló a arca da aliança. A arca da aliança, você sabe, representava o quê, irmãos? A presença de Deus. Logo após a perca, eles quiseram isso. Mas acharam o culpado foi Deus. Mas mesmo assim, Deus é culpado. Traga Deus, vamos para o arraial, vamos lutar de novo. Cria então, irmãos, o abandono de Deus faz criarmos uma sensação de que Deus está conosco. Mas se abandonamos ao Senhor, como pode Ele estar conosco? Mas cria-se uma sensação, uma camuflagem. Há algo que se cria, uma fantasia de que mesmo que o abandonemos ele continua conosco. E isso é muito nocivo e muito perigoso, como aconteceu com o povo. Então, eles camuflaram a falsa presença, trouxeram a arca para o arraial, não trouxe? E além disso, trouxeram quem mais? Não só a arca, mas 2 sacerdotes. Sacerdotes trouxeram Ofni e Finéias, filhos de Levi, que nós falamos na ocasião, que eram imorais e corruptos. Imorais e corruptos. Então, além de eu abandonar o Senhor, além de eu querer trazer a arca para o arraial, para ter a revanche com o meu inimigo, traz-se lá de Siló também 2 sacerdotes. 2 sacerdotes que não têm nenhum compromisso com Deus. 2 sacerdotes que eram imorais. 2 sacerdotes que eram corruptos. Mas traz, como dissemos, o errado não conserta o errado. Então, se eu já abandonei a Deus, tanto faz, traz lá o sacerdote, taca a roupa, como nós falamos no ano passado. Taca a roupa, taca a mitra, taca a estola, taca o linho, taca o cinturão, traz ele. É sacerdote, está parecendo sacerdote. Tudo bem, não tem problema o que eles fazem, mas se eles são sacerdotes, vamos trazê-lo. Então, olha só a combinação de erros. A arca da aliança está no meio do arraial, mas sem Deus. Tem sacerdote vindo de Siló também, mas também sem Deus, não tem Deus. E aí cria-se então uma falsa sensação, uma falsa presença de Deus. Nós falamos sobre isso. Naquele arraial Deus não estava. Eles mesmos criaram essa falsa presença. Mas no 4, vamos continuar a leitura. Enviou, pois, o Senhor o povo de Siló e trouxeram a arca do Senhor dos Exércitos, a aliança do Senhor dos Exércitos que habita entre os querubins, e os 2 filhos, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca de Deus. A arca da aliança, irmão, de Deus se encontrava ali no arraial. Só que Deus estava ali? Não estava. Então há uma camuflagem da presença de Deus, uma falsa presença. Versículo 5. Sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, o que aconteceu? Todo o Israel gritou ou bradou com júbilo até que a terra estremeceu. Aí é outro ponto, irmãos. Deus não recebe adoração de filhos desobedientes. Deus não recebe adoração de quem não conhece os seus erros, que não reconhece os seus erros, de quem não está arrependido, de quem não pouco reconhece os seus erros. Deus não recebe adoração. Mas há um grito aqui no arraial, há um júbilo muito grande. A terra estremeceu. Eles pularam, irmãos, a parte mais importante, mas como posso eu adorar a Deus, sendo que eu não me consertei com Ele? Como posso eu adorar a Deus, sendo que eu não me arrependi dos meus erros? Como posso adorar a Deus, sendo que eu permaneço na minha condição? Abandonei a Deus. Como pode isso, irmãos? Se não há arrependimento, logo eu não tenho o perdão de Deus. Se não tenho o perdão de Deus, eu estou tendo também uma falsa adoração. Além da falsa presença que se camufla no arraial dos israelitas, há uma falsa adoração, da boca para fora. Só canções entoadas ao vento. Eles camuflaram também. Como se não bastasse essa falsa presença, agora tem uma falsa adoração. Falsos sacerdotes. Olha a combinação perfeita. Agora no arraial o povo se manifesta também com uma falsa adoração. Bem disse o Senhor, em Isaías 29, no versículo 13, ele diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe, está distante de mim. Deus disse: a adoração que me presta é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. É isso. É como qualquer outra canção ensinada por homens, né, irmãos? Palavras repetidas jogadas ao vento.
Até porque Deus não recebe a adoração de quem não está arrependido. O arrependimento precisa vir antes da adoração. E Deus não recebe a adoração de quem não está arrependido. Então agora o que temos, irmãos? Uma falsa presença, falsos sacerdotes, travestidos de sacerdote, e também uma falsa adoração no arraial. Tudo isso estava no arraial, menos o principal. Quem era? Deus, que era o suficiente para vencer a guerra, a batalha. Mas eles estavam ali, cria-se factóides, cria-se uma falsa sensação de que Deus está lá, porque há júbilo, há grito, há louvor, a arca está lá, o sacerdote também está lá. Mas olha só como se camufla e como é fácil camuflar a presença de Deus. Para os homens, é claro, né? Mas o que eles mais, irmãos, queriam era uma revanche contra o seu inimigo. No versículo 6, o que aconteceu? Os filisteus ouvindo, eles ouviram. Então o arraial está cantando, tem júbilo lá. Agora os filisteus estão do outro lado. Está ouvindo a canção de Israel. Ouvindo a voz de júbilo, disseram. Aí eles vão perguntar, que grande voz de júbilo é essa no arraial dos hebreus? Qual a preocupação? Aí souberam que o que, irmãos? Que a arca do Senhor era a vida do arraial. Veja a fama da arca do Senhor, irmãos. Aqui você já tem uma noção da fama da arca da aliança do Senhor. Os filisteus sabiam, irmãos, do poder de Deus, ou não sabiam? Sabiam do poder de Deus, sabiam quem Deus era. No versículo 7, olha o que eles falam. Por isso os filisteus ficaram atemorizados. Estavam morrendo de medo. Porque sabiam o que Deus poderia fazer com eles. E eles diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós. Olha o medo. Ai de nós. Tal nunca jamais sucedeu antes. Olha só, irmãos, veja a fama de Deus. Eles ficaram morrendo de medo quando souberam que a arca de Deus estava onde? No arraial com os hebreus. O principal inimigo de Israel, irmãos, sabia quem era Deus, não era? O principal inimigo de Israel sabia quem era Deus. E da mesma forma, o nosso principal inimigo sabe quem é Deus? Será que o diabo sabe quem é Deus, irmãos? O diabo sabe quem é Deus. Até porque foi Deus que o criou. Ele sabe quem é Deus. Ele conhece Deus. Ele tem medo de Deus também, né, irmãos? Porque sabe do poder que Deus tem. Ele sabe do poderio do nosso Deus. Ele tem medo. Aí no versículo 8. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Olha a fama, voltaram lá para trás. Então a fama de Deus era, irmãos, era notória entre os povos, entre os cananeus. Então eles sabiam exatamente do que Deus tinha feito, de como libertou o povo da escravidão do Egito, como conduziram eles com muitos prodígios, abriram o mar vermelho, trazendo as pragas. Todos eles sabiam. Então a fama de Deus era enorme no meio dos cananeus. Então, irmãos, qual é o problema? Tudo está certo. A presença ali, a arca está dentro do arraial. Os sacerdotes vieram de Siló, a arca também. O povo está cantando, está jubilando. Qual é o problema? Os filisteus estão com medo lá do outro lado. Estão com medo porque eles estão sabendo que a arca está lá. Estão ouvindo louvores. A terra está estremecendo. Então qual é o problema, irmãos? Está tudo certo ou não? Não está. Os filisteus oraram para a arca e acreditaram que a presença de Deus estava lá. Mas não estava. Olha como que isso foi sério. Os israelitas fizeram uma camuflagem bem feita. Eles montaram todo um cenário tipificando a presença de Deus naquele ambiente, naquele arraial. Então eles fizeram tudo bem feito. Então tem a arca, tem sacerdote, tem povo adorando e tem ali tudo ali, os elementos que precisava para uma adoração a Deus. Mas os israelitas, irmãos, fizeram muito bem feito. Como disse, tem arca, tem sacerdote, tem louvor. Foi criada uma aparência de que Deus estava no meio do povo. E os filisteus ali, estavam ali com medo. Por anos e muitos anos, irmãos, como vemos, nossa geração e no tempo que nós temos vivido, tem sido camuflado uma falsa presença de Deus, uma falsa adoração, uma falsa, tudo falso. Mas eles estão fazendo tudo bem feito. Porque há pessoas, há uma adoração parece quase que perfeita. Você não vê erros de nota, Anderson, não vê. São profissionais. Você olha para o altar, você conta uma infinidade de sacerdotes.
Você perde até a conta de quantos sacerdotes estão lá. Você perde a conta, você olha uma multidão adorando ao Senhor. Hoje se criou, irmãos, também uma camuflagem muito bem feita, de que se de verdade Deus está ali. Eles criaram isso, criaram a sensação de que de fato existe a presença de Deus. Criaram muito bem feito. Mas, irmãos, Deus passa longe desses lugares. Deus está passando muito longe, porque na realidade há uma camuflagem. E é triste essa realidade que nós estamos vivendo. Como disse no início na semana passada, na pregação, no começo pode até dar certo. Pode até dar certo no começo. O problema é depois. O nosso inimigo no começo pode ficar com medo. Os filisteus ficaram com medo, se aterrorizaram. O que está acontecendo? Os deuses vieram. Eles vão nos pegar. Mas aí, irmãos, que as pessoas se enganam porque está dando certo, mas não é porque está dando certo, é que Deus está ali. Mas depois a coisa pode ficar ruim, pode apertar. Os filisteus, em um primeiro momento, como nós temos visto aqui, eles ficaram com medo. Entretanto, os filisteus, que eram um povo muito inteligente, muito sagaz, era um povo muito avançado na época, e ao primeiro momento eles ficaram com medo. Mas, irmãos, nós devemos entender que eles eram inteligentes demais, assim como é o nosso adversário, muito estrategista, muito inteligente, muito inteligente. Lembre-se que ele enganou anjos, ele ultrapassa muito a inteligência humana. Muito inteligente. Ele é um ser angelical. Um ser muito inteligente. Como disse, muito mais inteligente do que nós, seres humanos. Ele sabe quando a adoração é verdadeira. Nosso adversário sabe quando camuflamos a adoração. Nosso adversário sabe quando você o adora a Deus, se é verdadeira. Em um primeiro momento, ele pode até achar verdade, mas depois ele pensa, raciocina direito e olha. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa está faltando. Tem algo errado. Mas como assim? A arca está aqui. Tem sacerdote aqui que veio de Siló. O povo está cantando, não falta mais nada. Mas aí, irmãos, nosso adversário, ele olha com outro olhar. Ele olha com o olhar de um ser muito sagaz e inteligente. Está faltando algo. Ele sabe, irmãos, ele não é bobo. Se tem uma coisa que o diabo não é bobo, ele não é bobo. Entenda, o seu inimigo não vai se intimidar com qualquer adoração. Ele não vai se intimidar quando vê uma falsa adoração. Ele não vai se intimidar quando ele percebe que no ambiente Deus não está. Ele não vai se intimidar conosco quando ele perceber que há uma falsa adoração no arraial. Ele não vai se intimidar conosco quando vê, ainda que faça barulho, quando vê que a adoração que está vindo dos lábios é uma falsa adoração. Ele não vai se intimidar, mas nem muito menos fugir. Ele vai vir para cima com toda a sua força. E aí, irmãos, o que faremos? Entenda isso. Ele não vai fugir, pelo contrário, ele vai para cima da gente. Reflita sobre a sua adoração para com o Pai, para com Deus. É momento de nos refletirmos, é um momento propício. A guerra está aí, mas não tem problema de nós refletirmos e fazermos uma autoanálise e ver se essa adoração que a gente tem feito, ela tem sido verdadeira. É importante fazê-la, do contrário nós vamos tombar e perder a batalha. Reflitamos, irmãos, porém, entendemos por outro lado, se a adoração for verdadeira, sua, se a minha adoração for verdadeira, irmãos, não vai ficar nenhum de pé. Nenhum demônio pode ficar de pé, irmãos, quando encontra uma adoração verdadeira. Se a adoração partir de um coração quebrantado, se a adoração partir, irmãos, de um coração com uma motivação certa e correta, o inimigo vai ter que cair e vai fugir de vós. Glórias a Deus, irmãos. Aí a coisa muda completamente. A diferença está na adoração. Se ela for condizente com aquilo que o Senhor espera de nós, aí, irmãos, o inimigo não vai vencer a batalha de nós. Nós temos convicção de que Ele está conosco.
Eu lembro de Davi, quando tocava a sua harpa, lembra? Os demônios que estavam em Saul saíam. O Espírito do Senhor saiu de Saul, porque Deus o reprovou. Aí então vieram os espíritos malignos, perturbaram Saul. Então teve que chamar o jovem Davi, das malhadas, lá das ovelhas, lá no campo. Chama Davi. E Davi tocava a sua harpa, então os demônios que estavam em Saul saíam. Era uma adoração verdadeira. Era uma adoração que ia diretamente para o trono de Deus. Então o demônio precisa sair. Os espíritos opressores saíam de Saul somente com o tocar da harpa de Davi. E outra história muito linda, maravilhosa que a Bíblia nos relata, que está em 2 Crônicas 20. E ali está uma história muito bonita e linda, quando Josafá ele vai entrar em guerra. 2 Crônicas 20. Diz que ali que Josafá, os filhos de Moabe, né, estavam ali, os filhos de Amon com ele e outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá. Então havia, né, os olheiros e foram avisar Josafá, o rei: olha, vem contra ti o quê? Uma multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, ele ficou com muito medo, irmãos. E pôs-se a buscar ao Senhor, jejuou, né, e todo com ele Judá. Judá se ajuntou para pedir o quê, irmãos? Socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Ele pôs-se Judá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ali ele clamou ao Senhor: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura tu não és o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos da terra? Não, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Aí, no 10, vamos ver aqui. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizesse herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante este grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha aí, irmãos. E todo Judá estava de pé, irmãos, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Aí veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ali ele se posicionou, percebeu o Espírito do Senhor e disse: dai ouvidos, toda e vós, Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Aí sim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus. Aí, irmãos, é forte. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aí é importante, ó. Nesta batalha não tereis que pelejar ou lutar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória. E aí Josafá se prostra, em rosto em terra, tudo com ele Judá. Moradores de Jerusalém se lançam perante o Senhor. Ao que, irmãos? Adorando ao Senhor, glórias a Deus. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com uma voz muito alta. Glória ao Senhor. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saíram, Josafá pôs-se em pé, disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aí ele aconselhou-se o povo, ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa
saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Oh, glória! E quando começaram a cantar e dar louvores, o que aconteceu, irmãos? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Oh, glória ao Senhor. Então, irmãos, se há adoração sincera em nós, se ela é verdadeira, ela se torna uma arma muito eficaz nas nossas mãos. Assim como foi com Josafá, não tiveram que fazer nada. Deus é quem estava pelejando por eles e pôde dar a vitória para eles, irmãos. Glórias a Deus, amém, meu irmão? Mas quando ela não é, aí a gente fica vendido. Aí quando não é, a gente não precisa lutar porque a derrota é garantida. Não se engane, o inimigo vai perceber quando não há uma adoração sincera. Ele vai te atacar. Aí o versículo 9. Esforçai-vos, já de 1 Samuel 4, irmãos. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Irmãos, aí que está. O inimigo não se intimidou com a arca lá no arraial. O inimigo não se intimidou com os dois sacerdotes imorais e corruptos. O inimigo não se intimidou com uma falsa adoração no arraial. O inimigo não se intimidou. Ele foi, para cima. Vai pelejar. E aí o resultado, versículo 10. Pelejaram os filisteus, Israel o que, irmãos? Foi? A revanche aconteceu. Mas agora parece que foi pior. Da primeira vez foram 4.000. E agora 30.000. Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E o que aconteceu? Mais estrago. Foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Olha o resultado. Tragédia. A tragédia foi pior. Eles quiseram uma revanche, mas não tinha se consertado com Deus, não tinha se arrependido. Trouxeram a arca de Siló, trouxeram falsos sacerdotes, falsa presença, falsa adoração, falso louvor. Aqui acontece a derrota mais uma vez, maior ainda. Não adianta, irmãos, mascarar a presença de Deus. Não adianta adorar da boca para fora. Não adianta ser sacerdote de estimação. A derrota virá pior ainda. É mais fácil se consertar, fazer o que precisa ser feito para que a vitória seja nossa. A cada derrota vai ser sempre pior do que a outra. Se você não entender que não se pode camuflar a presença de Deus, não se pode camuflar uma falsa adoração. Nosso inimigo não vai brincar. Ele vai vir e vai nos derrotar. E nunca houve um tempo, irmãos, ao qual nós temos que levar a tão sério a palavra do Senhor. Esse é o tempo. A cada dia que passa, a guerra se afunila mais. O inimigo tem se preparado muito bem articulado, com muita estratégia. Que ele sabe os pontos. E o que estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? Como vai ser o nosso comportamento? Deus está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Mas se Ele estiver no arraial, se Ele estiver lá como general, aí nós não vamos perder. Mas se Ele não estiver, a derrota vem. A primeira foi 4.000, depois 30. E depois ia ser pior ainda. Então, irmãos, a cada derrota será pior do que a outra. E para que não haja feridos e mortos, é necessário que eu e você se posicione. Lembre-se que nós não só batalhamos por nós mesmos, nós batalhamos pelo seu irmão que está aí do lado. Porque a guerra, ela vem, irmãos, contra nós. Se somos uma família, se somos unidade, se somos um corpo de Cristo, se um membro é ferido, nós vamos sentir também. Então, veja que não só foi um ferido, foram vários, mais de 30.000. Significa que nós pelejamos não só por mim, eu pelejo por vocês, e vocês pelejam por mim. E precisamos estar alinhados com o general para vencer a guerra. Eles sentiram na pele para entenderem que as coisas de Deus não funcionam de qualquer jeito. Não é numa falsa adoração, não é numa falsa, buscando uma falsa presença. Não é tendo só sacerdote de estimação. Pode ter roupa de sacerdote,
pode ter todos os apetrechos, mas se lá dentro do coração não fazer a vontade de Deus, ele está distante do Senhor. É só sacerdote de aparência. Entendamos, meus irmãos, que as pessoas hoje têm colocado Deus, assim como Israel, acreditava que Deus era um amuleto, aonde se leva para um lado para o outro, aonde em cada guerra, vamos levar a arca. Ah, vamos para lá, vamos levar a arca de novo. Eles acreditavam que Deus era um amuleto, que não precisava se arrepender, não precisava de mais nada, só bastava a arca. Ah, o que tem dentro da arca? A vara de Arão, tem lá um pouquinho do maná e tem as tábuas da lei. Mas sem Deus, aquilo não era nada. Era só um símbolo, algo que não geraria nada. Então, irmãos, eles sentiam e acreditavam que Deus era um amuleto. E eles tiveram que sentir na pele. E da mesma forma, o que acontece hoje? As pessoas querem Deus como um amuleto. Aí que levam no carro, que deixam em casa, que levam para o trabalho. E para ser modesto, aí 50, aí você vê os cálculos, irmãos, é um estrago muito grande. Nós temos visto como temos levado, a cristandade tem levado a Deus como um amuleto. Quando precisa, como nosso irmão Brunelli colocou aqui, aí vai. Quando não, esquece. Isso é muito sério. Fazendo com que se crie uma falsa sensação de que Deus está conosco. Isso não pode acontecer. Mascarando uma presença de Deus que já não existe. Então, irmãos, a falsa presença inibe as pessoas de fazer aquilo que precisa ser feito. O amuleto inibe a gente fazer o que precisa ser feito. O amuleto inibe a gente de se arrepender. Agora com o Pai, viver uma vida de fato com Ele e estar com Ele nas guerras que a gente tem passado. As guerras que nós temos passado, elas vão se intensificar e a principal delas ainda está por vir. E como queremos vencer a guerra? Como vamos batalhar, irmãos? Se nós não temos general, se nós temos levado ele como um amuleto, e agora? A guerra já começou há muito tempo, mas vai se intensificar ainda mais. O conselho do Espírito Santo para nós hoje é para que nós não venhamos perder a batalha, é estar de fato tendo a presença dele na nossa vida. E a adoração, cada dia mais ela precisa ser sincera, ela tem que ser do coração. E de fato, ela precisa ser. A guerra está aí, irmãos. Então nós precisamos nos consertar e nos alinhar. Porque senão nós vamos perder a batalha. E a principal delas é a que está aí por vir. Você precisa ter uma verdadeira presença de Deus. Você precisa ter uma verdadeira adoração. Você precisa ser um sacerdote de fato, que tenha ética. Somente dessa maneira nós teremos vitória na maior batalha de todos os tempos. Amém, meu irmão? Que a cada dia você persevere nisso e que busque ter um relacionamento maior com Deus. Não pule etapas. Se arrependa e depois o adore. Não há como adorar sem se arrepender. Não há como ter Deus com você na guerra se você tem buscado uma falsa presença, se Ele não está de fato com você. Ter a Bíblia é muito bom, não é? A palavra é boa. Mas de que adianta tê-la se nós não temos o autor dela conosco? Então, meu irmão, é espada, só faz sentido se eu e você estivermos com ele conosco para guerrear e batalhar. Somente dessa maneira nós vamos vencer a guerra. Não se esqueça, o inimigo não é bobo, ele é sagaz e muito inteligente. Ele sabe quando há uma adoração verdadeira, ele sabe se Deus está com você, e se ele vê que não está, é agora que ele vai te atacar. Então, irmãos, é coisa séria que nós estamos falando e que o Espírito Santo continue a falar ao seu coração. Não negligencie esta palavra. Reflita, pense, mude se for necessário e que Deus possa estar com você nas suas guerras que você tem batalhado e principalmente na principal luta, guerra que está por vir. Que Deus nos ajude